decisão de habitar no esconderijo do Altíssimo. Quem habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansa. Queridos, estamos atravessando momentos difíceis, mas não nos desesperamos porque nós habitamos no esconderijo do Altíssimo. Não podemos nos desesperar. E eu dizia isso para nossa irmã, falando que nós confiamos nesse Deus maravilhoso. E a vida para nós continua. Aliás, todos nós estamos vivos. Todos nós estamos aqui nesta casa porque Deus tem nos guardado. E quando eu falo de todos nós estamos vivos, eu me lembrei que eu tive o privilégio de cumprimentar, na entrada aqui desta casa, o nosso irmão José Ribeiro. Sempre que eu falo acerca da vida, do tempo, eu me lembro dele, porque ele é alguém que preza muito pela contagem dos seus dias. Cadê o irmão José Ribeiro? Está escondido ali? Irmão José Ribeiro, qual é a sua idade, meu irmão? Maravilha. É isso daí. 84 anos, 4 meses e 15 dias. Maravilha. Estamos vivos. Glórias a Deus por isso. Que alegria ver os nossos irmãos aqui. Estou vendo o irmão Helder, irmã Helenício lá atrás. Que alegria em vê-los aqui na casa de vocês. Que bom tê-los aqui. Irmão Mateus, você tinha sumido daqui, meu irmão. Tá tudo bem? Pastor Erivan, aqueles irmãos abençoados ali. Eu vi que você não veio sozinho. Tem uma equipe aí com você. Estou vendo aí os irmãos que estão com o nosso irmão Mateus. Que alegria em tê-los aqui nesta casa. Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês de uma maneira muito simples um texto que foi lido para mim no término de um dos nossos ajuntamentos aqui em cima, pelo pastor Felipe Macanga. E eu me lembrei desse texto que ele leu aqui ao término de um dos nossos ajuntamentos e quero compartilhar com vocês nessa noite. Salmos de número 23. Salmos de número 23. Eu não sei se na Bíblia que você tem em mãos aparece aí o mesmo título que aparece aqui para mim, porque os títulos que nós temos sobre os textos são títulos colocados posteriormente por pessoas que organizaram o texto bíblico. E na minha Bíblia está assim: a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. É um salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu quero pedir que você repita comigo esse primeiro verso e depois eu seguirei na leitura dos demais versos. Vamos lá, todos juntos? 1, 2, 3. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida,
e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Podeis assentar, queridos. Aleluias. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos diante de um texto muito conhecido, muito lido. Esse texto estampa, sem dúvida, muitos quadros que ficam pendurados nas paredes das casas. Esse texto, sem dúvida, faz parte daquelas mensagens enviadas cotidianamente por esses aplicativos de comunicação, o texto do Salmo 23. O que nós encontramos aqui no Salmo 23 é uma das mensagens que reflete muito a convivência, o cotidiano, a forma de vida de um povo, o povo de Israel. Essa imagem das ovelhas e de um pastor que as apacentava configurou-se num grande símbolo do cristianismo. Em diversas passagens bíblicas, queridos, nós vamos encontrar comparações entre um rebanho, as ovelhas, com o povo de Israel. Posteriormente, no Novo Testamento, nós vamos encontrar esta comparação do rebanho, das ovelhas, com um povo que estava surgindo com a vinda do Messias e, posteriormente, com o sacrifício dele na cruz do Calvário por nós. Nós vamos encontrar relatos no Evangelho onde Jesus dizendo, e isso foi registrado pelo apóstolo João, eu sou o bom pastor, e o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Neste relato de João, o Senhor Jesus adverte as suas ovelhas sobre essa intimidade e o conhecimento recíproco que existe entre o pastor e as suas ovelhas. Jesus disse assim, eu conheço as minhas ovelhas e delas eu sou conhecido. Algumas características faziam com que o pastor fosse identificado pelas suas ovelhas. E uma dessas características era a voz do pastor. Jesus Cristo disse assim, quando eu chamo as minhas ovelhas, elas me seguem, porque conhecem a minha voz. Uma característica também que marcava e que deixava esse pastor conhecido das suas ovelhas era a forma como ele conduzia o seu rebanho, o modo de andar do seu pastor, a forma como ele conduzia o rebanho, como ele orientava as suas ovelhas, fazia com que as suas ovelhas, o seu rebanho, o conhecesse de longe. E uma dessas características era a forma como esse pastor usava o seu principal instrumento, o cajado. E o salmista Davi deixa registrado aqui no Salmo 23 que, ainda que ele esteja passando por uma situação complexa na sua vida, e ele retrata essa situação complexa como o vale da sombra da morte. Talvez eu e você que atravessamos este momento tão difícil, talvez tenhamos pensado em algum momento que nós estivéssemos passando pelo vale da sombra da morte. Ao ver pessoas tão próximas de nós,
Isso aconteceu comigo e talvez tenha acontecido com muitos de vocês. Pessoas tão próximas que conviviam conosco e que, em função deste mal que está assolando a humanidade, teve a sua vida ceifada e a morte o levou. E aí você olha mediante ao cenário como esse, o vale da sombra da morte. Lógico que o salmista Davi estava falando de situações muito difíceis que ele atravessou na sua trajetória, porque em alguns momentos da sua vida ele foi perseguido de tal forma que precisou se esconder para não ter a sua vida tirada pelo profeta, pelo rei Saul. O salmista esteve por diversas vezes no vale da sombra da morte. Quem sabe esse momento para nós configurou-se assim. Ou quem sabe tem alguém que está enfrentando problemas tão difíceis que para ele ou para ela esse momento configura-se nesse vale da sombra da morte. Mas aí o salmista, pela sua confiança e pelo relacionamento que ele tinha com Deus de Israel, sabendo das promessas que Deus tinha para a sua vida, do cuidado de Deus para com a sua família, para com o seu pai Jessé e para com os seus irmãos, conhecedor dos inúmeros livramentos que Deus havia lhe dado, ele deixa registrado para todos nós: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Aleluias. Queridos, isso demonstra confiança, isso demonstra relacionamento, isso demonstra conhecimento do Deus que serve. Estamos atravessando um momento difícil, sim. Talvez naquele primeiro momento nós pensávamos que fosse mais complexo do que é. Mas, todavia, nenhum momento desse pode tirar a nossa convicção, a nossa fé, a nossa esperança, porque nós servimos um Deus. E ainda que eu e você ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque Ele está conosco. Queridos, e o salmista continua: mesmo que eu esteja atravessando momentos complexos como esse, eu não vou temer, porque o Senhor está comigo. E o que me traz consolo nesse momento é a tua vara e o teu cajado. Quais atributos possuíam a vara e o cajado, instrumentos distintos no ministério pastoral? Naquele pastor que conduzia as suas ovelhas, que levava ela às pastagens verdejantes, como o salmista está dizendo aqui. Mas antes de falar desses atributos, eu quero voltar nesses versos que nós lemos juntos aqui. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Queridos, eu fico impressionado com a forma como o escritor deixa o texto registrado para nós. Se você notar, no nosso português está assim: o Senhor é o meu pastor, : nada me faltará. Esses 2 pontos, muitas vezes, é desconsiderado na nossa leitura cotidiana, e nós falamos assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse e nada me faltará, esse e, parece que nos dá uma sensação de que
É preciso pensar um pouco. Será que é isso mesmo? Será que Ele cuida de nós? Será que nada vai nos faltar? Eu entendo a escrita do salmista dizendo assim: o Senhor é meu pastor. 2 pontos. Ou seja, não há o que pensar. Não há o que você tentar buscar na sua memória, nas suas experiências, naquilo que você já vivenciou, para conseguir imaginar se Ele vai cuidar de você ou não. O Senhor é o meu pastor. Eu o conheço, eu sei quem Ele é. Eu já tive experiências suficientes para entender que o cuidado dele não cessa na minha vida em nenhum momento. O Senhor é o meu pastor, 2 pontos, nada me faltará. Queridos, e quando eu vejo o salmista colocando isso, nada me faltará, isso é nada. Não vai lhe faltar o pão de cada dia? Não. Não vai lhe faltar a vestimenta? Não vai faltar. Não vai faltar a água? Não, não vai faltar. Não vai faltar os recursos para você cuidar da sua família? Não vai faltar. Mas também não faltarão as lutas. Também não falta. Porque são nas lutas, nas adversidades, que você conhece mais o pastor que você tem. São nos problemas da vida, nas dificuldades que nós enfrentamos, que nós conhecemos melhor o Deus que nós servimos. São nos momentos de angústias, de tristeza, que nós conhecemos melhor e entendemos cada vez mais a proximidade que Ele tem de nós. Isso fica registrado aqui no verso que nós já expressamos aqui: ainda que eu ande pelo vale. Ou seja, ter o Senhor como pastor não é isenção de que você não passará no vale. Não é isso. Ter o nosso Deus como pastor não é isenção de problemas, garantia de que você não terá nenhuma dificuldade, não. O salmista, ele tinha convicção: o Senhor é meu pastor, se eu passar pelo vale, Ele passa comigo. O Senhor é o nosso pastor, e mesmo que você passe por dificuldades, Ele vai fazer você se deitar em pastos verdes. Ainda que você esteja passando por momentos complexos, comece a enxergar pelos olhos da fé que ainda há águas tranquilas por onde Ele vai conduzir a sua vida. Aleluias. Ele está sempre pronto a refrigerar a nossa alma. Só almeja refrigério na alma quem está passando por um sol escaldante. Só almeja refrigério na alma quem está passando por tribulações, por lutas, por angústias. E se você entrou aqui nesta noite desta forma, você serve a um Deus que é o seu pastor e que cuida de você e que vai lhe guiar por águas tranquilas e terá o momento certo para lhe trazer o refrigério para a sua alma. O versículo de número 4, nós vamos dedicar um tempo a ele. E eu vou pular ao 5, quando ele diz assim: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Queridos, fica claro nesse texto que o salmista estava dizendo acerca do vale da sombra da morte. Fica claro que ele estava falando acerca da perseguição que ele estava sofrendo pelos seus inimigos. Não que ele havia colecionado, mas que eles, os seus inimigos, haviam escolhido Davi como inimigo.
E um deles fica claro na história de Davi, o rei Saul. E quando eu vejo o salmista escrevendo: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, ele não estava levando-nos a ter uma imagem de revanchismo dentro da nossa cultura cristã ou da nossa vivência, da nossa prática de fé. Não é isso que o salmista está nos levando a acreditar, não. Porque ao completar, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O cálice fazia menção no Antigo Testamento à alegria, às conquistas de alguém. E quando o salmista está dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor prepare uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos e que esse cálice que está sobre a minha mesa possa transbordar. Se ele está pedindo para que a mesa seja preparada na presença dos seus inimigos, e se esse cálice transborda, vai transbordar para quem? Quem está na presença? Os inimigos. E se o cálice transborda, é para servir quem? Os seus inimigos. E isso fica claro quando ele assume o reinado e que ele olha para os seus servos e pergunta assim: há alguém da linhagem de Saul que eu possa recebê-lo aqui no meu reino? Se é alguém que está nos indicando a mensagem de revanchismo, como nós ouvimos, infelizmente, em alguns louvores que são entoados hoje, se fosse uma mensagem de revanchismo, sabe qual seria a pergunta de Davi quando ele assumiu o reinado? Sobrou alguém da casa de Saul? Sobrou, manda matar. Quando ele pergunta: há alguém da casa de Saul? Há alguém da linhagem de Saul? E um dos seus servos diz assim: olha, eu me lembro de alguém. Tem um tal Mefibosete que está escondido longe. Sabe o que ele manda fazer? Chama ele, porque ele vai se assentar comigo à mesa para participar comigo das conquistas que Deus teve para comigo. Ou seja, quando nós ouvimos alguém cantando louvores ou pregando uma mensagem de revanchismo, dizendo: olha, aquele que te perseguiu, ou aquele que não quis te ajudar, ou aquele que não te ajudou no momento que você precisava, ele vai ficar numa plateia te assistindo. Nós não encontramos nenhum fundamento bíblico para isso. Porque qual o prazer de Deus ao colocar você como um vencedor diante de um inimigo para exaltar você em detrimento do fracasso de alguém? Qual o prazer de Deus nisso? Nós vamos encontrar neste livro sagrado que o prazer de Deus não é que ninguém se perca, antes que todos se arrependam e conheçam a Ele como o Senhor. O que o salmista estava dizendo: Senhor, quando o Senhor cumprir com as suas promessas na minha vida, Senhor, eu não quero deixar de fora aqueles que me perseguiram, eu não quero deixar de fora aqueles que tentaram tirar a minha vida, porque eu quero que eles participem juntamente comigo do grande milagre, da vitória do que o Senhor é na minha vida. Você já imaginou a seguinte situação? Você sendo perseguido ou perseguida por alguém, sendo desconsiderado, você sofrendo com calúnias, com injúrias, com difamações, e você orando: Senhor, o Senhor é o meu pastor, o Senhor não vai me deixar faltar nada. Senhor, o Senhor é aquele que me guia por águas tranquilas, por pastos verdejantes. O Senhor é aquele que me traz refrigério nesses momentos de angústia. E aí você vê Deus mudando a sua história.
e de repente você faz um almoço, mas aquele almoço gostoso, aquele macarrão de domingo, e você vai lá e convida o seu inimigo ou a sua inimiga para participar com você. Ou você convida os irmãos para ter um ajuntamento na sua casa, para agradecer a Deus pela sua conquista, pela sua vitória, pelo milagre, pela cura, pela porta de emprego. E aí você vai lá e bate na casa dessa pessoa e diz assim: eu vim lhe convidar hoje, porque Deus tem me abençoado e vai ter uma mesa lá na minha casa, e eu gostaria que o cálice que está transbordando na minha mesa pudesse lhe atingir também. Isso é evangelho. Isso é viver o reino de Deus. Queridos, o salmista completa assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Você quer viver a bondade e a misericórdia do Senhor? Tenha atitude de cristão, atitude de confiança, de descanso, atitude de olhar para aquele que ainda não conhece o Deus que você conhece e orar por ele, e ter uma palavra de mudança, de transformação, para que ele também um dia possa se assentar em volta desta mesa, como nós estamos assentados hoje aqui, para celebrar o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário por nós. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Como eu disse aqui, queridos, a forma como o pastor pastoreava o seu rebanho fazia com que o seu rebanho o conhecesse de longe. A forma como o pastor conduzia com o seu cajado ou com a sua vara fazia com que o rebanho o conhecesse. E aí eu quero trazer aqui, nesses poucos minutos que me restam, quais atributos possuíam a vara e o cajado do pastor. O primeiro atributo é que a vara era um instrumento à parte, um bastão que era considerado um instrumento de defesa. No Oriente, esse bastão tinha as suas extremidades afiadas, pontiagudas, e servia como uma arma para defender o rebanho de algum animal silvestre que aparecesse ali na região para tirar a vida de uma das suas ovelhas. Nós vamos ver que alguns relatos na Bíblia mostrando que o pastor tinha que defender as suas ovelhas e fazia isso. E nós vemos o próprio salmista Davi relatando isso, quando ele vai até o rei Saul para falar da sua disposição em enfrentar o gigante Golias. E ele fala de situações como essa, que ele vivenciou, enfrentando um urso e um leão, e livrando as suas ovelhas das garras deles. O outro atributo que nós vamos encontrar para o cajado é que o cajado era um instrumento de resgate. O cajado no Oriente era um instrumento um pouco mais comprido do que a vara, e o pastor se apoiava nele. Ele era reto na sua extensão e na extremidade tinha uma curvatura. Em uma situação de emergência,
o pastor usava essa curvatura para resgatar alguma ovelha que porventura ao longo do caminho se desviava do percurso e caía num penhasco, numa ribanceira, num buraco. O pastor usava essa extremidade curva do cajado para puxar a sua ovelha de volta ao caminho. Nós vamos encontrar um texto em Ezequiel, e eu quero compartilhar com os irmãos. Ezequiel, capítulo de número 34. Onde o profeta Ezequiel tem uma profecia contra os pastores infiéis de Israel. E a partir do versículo de número 11, o próprio Deus diz assim para Israel. Ezequiel capítulo 34 e o versículo de número 11. Porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Versículo de número 12. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia da nuvem e da escuridão. Uma profecia do profeta Ezequiel para o povo de Israel, que se perderia ao longo da sua jornada. E nós podemos transportar essa profecia para os nossos dias, para dizer para você, meu irmão, e para você, minha irmã, ovelhas do pasto do Senhor Jesus. O Senhor Jesus jamais perderá você de vista. Jamais. Ainda que em algum momento da sua vida, você pense pelas circunstâncias da vida, se afastar do pasto, se afastar do rebanho, se afastar do caminho, Jesus Cristo estará sempre disposto a usar a curvatura do seu cajado para lhe buscar onde quer que você esteja, porque você faz parte do rebanho que ele escolheu para passar com ele a eternidade. Aleluias, aleluias. Salmo de número 145 e o verso de número 14. Quem sabe alguém entrou aqui nesta noite abatido e pensando que está caído ou caída em função dos problemas e das dificuldades da vida, ou em função desse período de afastamento da convivência que nós temos como igreja. Salmo 145 e o verso de número 14. O Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Quem sabe você entrou aqui nesta noite pensando que está caído ou caída, abatido ou abatida. Você veio para o aprisco do Senhor Jesus, que está sempre pronto a estender o seu cajado e lhe buscar onde quer que você esteja, para dizer para você: eu continuo contando contigo. Aleluias! Eu continuo contando contigo no meu rebanho, porque ainda que seja necessário, 99 ficarão no aprisco e eu vou atrás de você, porque jamais lhe perderei de vista. Aleluias, aleluias. Como é bom ser conhecido desse pastor.
Aleluias. O pastor, ele pode ter milhões e milhões de ovelhas, como ele tem hoje, neste planeta chamado Terra. Ele conhece cada uma pelo seu nome. Ele sabe por onde você anda, o que você tem feito, o que você tem passado e as angústias que você tem enfrentado. É o pastor que conhece você. É o pastor que cuida de você. Aleluias. Como eu amo esse pastor Jesus. Esse humilde pastor que ele colocou aqui como um representante dele. Muitas vezes pode falhar e esquecer de você. Muitas vezes pode passar as semanas e esse humilde pastor aqui nem enviar uma mensagem mencionando a sua ausência. Mas o pastor Jesus está sempre pronto a lhe dizer: eu jamais me esqueço de você. Aleluias. Queridos, o terceiro atributo desse cajado que o pastor tinha nas suas mãos é que ele aproveitava a curvatura do cajado para colocar um candeeiro, para iluminar o caminho das suas ovelhas, se em algum momento da trajetória eles se atrasassem para voltar ao aprisco em segurança. Porque o pastor saía para conduzir as ovelhas aos pastos verdejantes, mas ao entardecer ele voltava para um lugar seguro, para as suas ovelhas passarem ali à noite. Mas ele tinha sempre à sua disposição uma candeia, para que, se necessário, ele colocaria sobre a curvatura desse cajado para iluminar o caminho por onde ele e o seu rebanho deveria passar. Salmos de número 18. Aleluias. Eu não sei se você já sentiu a presença desse pastor, mas eu estou sentindo a presença dele aqui neste lugar. Aleluias. Salmos de número 18 e o versículo de número 28. Porque tu acenderás a minha candeia, ó Senhor meu Deus, o Senhor alumiará as minhas trevas. Ovelha do Senhor Jesus, ainda que você se perca do rebanho, há um pastor que irá e vai alumiar as suas trevas para que você encontre novamente o caminho. Eu me lembro agora de uma conversa há muitos anos atrás que eu tive com um jovem que havia se afastado da comunhão, da igreja, do povo de Deus. E aí eu me encontrei com ele uma determinada vez e disse assim para ele: meu irmão, você precisa voltar. Nós entendemos a importância da igreja do Senhor Jesus. Nós entendemos a importância do caminhar juntos, do dividir as cargas, do compartilhar alegrias. Nós entendemos a importância de ouvir o nosso irmão testificando acerca de um milagre para acrescentar a nossa fé e nos dar esperança para a caminhada. É por isso que nós estamos aqui. Nós entendemos a importância disso. E eu disse isso para ele. E falei: volte para o seu lugar. E ele me falou da dificuldade que ele estava tendo em retomar a sua caminhada. E ele disse assim para mim: meu irmão, eu tento de todas as formas me afastar. Quantas vezes eu já fui em algumas festas que os jovens costumam chamar de baladas. Eu era jovem naquele momento, aliás, sou até hoje. Eu era mais jovem naquele momento. E estava conversando com ele, que era um jovem também. E ele disse assim para mim: quantas vezes eu já estive numa festa, numa balada, e no meio daquela festa tinha uma voz dizendo para mim: aqui não é
o seu lugar. Aqui não é o seu lugar. Aqui não é o seu lugar. E ele se sentia incomodado e ia embora triste, porque não conseguia ficar naquele lugar. O pastor chamado Jesus, ele não vai te perder. Não vai. E você, já sabedor disso, aceite o conselho desse humilde pastor. Não se afaste. Desfrute daquilo que esse humilde pastor está lhe orientando aqui nessa noite. Desfrute do cuidado de Jesus estando junto ao seu rebanho. Se você sair, se você se afastar, você irá deixar de desfrutar desses benefícios. O pastor Jesus não vai te perder de vista e vai buscar você, mas vai ser um período de trevas para a sua vida. Eu sei que o pastor Jesus, ele vai colocar a candeia sobre o seu cajado e vai iluminar as suas trevas e vai lhe trazer de volta. Mas aceite o humilde conselho desse pastor. Não queira desfrutar das trevas que o mundo está proporcionando a todos aqueles que não andam na luz. Não queira ter esse dessabor. Continue junto ao rebanho do Senhor Jesus, ainda que você esteja manquejando, ainda que você esteja enfrentando inúmeros desafios, ainda que você esteja cansado ou cansada da caminhada da vida, ainda que você olhe para aqueles que estão junto de ti, e parece que eles estão manquejando e fracassando também, em nome de Jesus, da fraqueza tire forças nessa noite, e continue caminhando com o rebanho do Senhor Jesus. Aleluia. Porque mesmo manquejando, você estará sob a luz que Ele tem iluminado para os nossos caminhos, e você será conduzido e conduzida ao porto seguro. Queridos, quantas vezes eu já disse aqui para os irmãos que estar nesta casa não é para os fortes, mas estar aqui é para aqueles que reconhecem as suas limitações e fraquezas, mas que entrega elas àquele que nos faz forte. Quantas vezes eu já disse isso aos irmãos aqui nesta casa, em função dos problemas da vida, das dificuldades, das tribulações, das angústias. Quantas vezes eu cheguei aqui rastejando. Não é porque eu sou o pastor, não é porque eu sou o líder que Deus colocou nesta casa que eu também não tenho as minhas fraquezas e debilidades. Eu sou um ser humano como qualquer um de vocês. Mas todavia eu tenho uma convicção dentro de mim que diz a todo instante: você não pode parar. Vocês já me ouviram aqui por diversas vezes dizendo a frase do pastor Martin Luther King, pastor batista norte-americano que lutou muito contra a segregação racial nos Estados Unidos. Em um determinado sermão ele disse assim: se eu não puder voar, eu vou correr. Se eu não puder correr, eu vou andar. Se eu não puder andar, eu vou me rastejar. Mas todavia eu seguirei avançando. Eu estou lhe pedindo, meu irmão e minha irmã, em nome desse pastor amado chamado Jesus Cristo, ainda que você esteja rastejando na sua caminhada de fé, não pare, não pare, não pare, continue avançando, porque o Jesus que é o nosso pastor vai continuar provendo tudo que é necessário para você continuar na sua caminhada em direção aos céus. Aleluias.
Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé. Acredite nisso, ainda que você esteja pensando que está fraquejando, que você vai ficar prostrado. O Deus que você serve não deixará vacilar o teu pé, porque aquele que te guarda, ele não tem pestana, ele não tira soneca, ele não tosqueneja, ele não dorme. O Deus que você serve está contemplando a sua caminhada e em nenhum momento você ficará prostrado ou prostrada. Aleluias. O quarto atributo, o cajado, é um instrumento para guiar. Quando nós estamos aqui nesta casa, nós somos guiados pelo nosso Senhor Jesus, que tem usado aqui muitas ferramentas para falar da sua palavra e dos planos dele para nós. Ao estar nesta casa, nós somos orientados por ele. Quando eu abro este livro, eu sou orientado por ele. E o cajado era um instrumento para dar a direção às ovelhas, para dizer por onde elas deveriam passar. O pastor, ele ia apalpando o piso para verificar se as suas ovelhas caminhariam por um caminho seguro. Quem segue a Jesus, ainda que esteja manquejando, caminha por caminhos seguros. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Quem serve a Jesus pode, no momento, estar passando por um terreno cheio de pedregulhos. Pode estar subindo montanhas e descendo os vales, mas entenda que isso é passageiro, porque Jesus está te levando para um lugar seguro, onde tem águas tranquilas, e você vai saciar a sua sede e vai refrigerar a sua alma. Salmo de número 91, nós citamos aqui no começo dessa mensagem. Se coloquem de pés para nós lermos juntos isso, por favor. E depois já vou passar para o pastor Gilberto. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Eu vou dizer do Senhor: Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Você quer ter tranquilidade na sua vida, mesmo enfrentando desafios, mesmo passando por momentos complexos? Ele vai te livrar do laço do passarinheiro. Só é livrado ou liberto do laço do passarinheiro quem caminha pelo caminho que Jesus está trilhando para ele caminhar. Porque Jesus é aquele que está avaliando: olha, filho, é por aqui. Olha, filha, é por aqui. Quando nós caminhamos sozinhos, sem a orientação do pastor, nós caímos no laço do passarinheiro. E para nós encerrarmos, verso de número 11, tudo bem que era uma profecia para o nosso Senhor Jesus, antevendo o que ele iria passar, mas eu posso trazer essa profecia para nós hoje, e dizer que se você habita no esconderijo do Altíssimo, Deus dará ordem aos seus anjos, ao seu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Esses anjos vão te sustentar nas suas mãos,
para que você não tropeces com o teu pé em pedra. Em nome de Jesus, ande seguro, ande sendo orientado e guiado por esse pastor chamado Jesus Cristo. Amém.